os homens, todas as mulheres e todos os jovens ao arrependimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Venham todos, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente salva aquele que crer nele e se arrepende dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus hoje mesmo. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente salva aquele que crer nele e se arrepende dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Jesus salva, mas Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente salva aquele que crer nele e se arrepende dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje, confia nele e o mais ele fará, porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Meu pastor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente salva aqueles que crerem nele e se arrependem dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus hoje mesmo. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus só vai salvar aquele que crer nele e se arrepender dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. descansa no
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não salva nem pela força e nem pela violência. Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus somente irá salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus somente irá salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você, meu amigo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus somente irá salvar aquele que crer nele e se arrepender dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente salva aqueles que crerem no seu nome e se arrependerem dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus somente vai salvar aquele que se arrepender dos seus pecados e crer no seu nome. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não salva ninguém,
nem pela força e nem pela violência. Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus somente irá salvar aquele que crer nele e se arrepender dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tem que treinar, Jesus te abençoe, tá? Todos os dias posso ouvir Cristo chamando, vem pra mim. Minha vida entreguei por ti. Minha vontade é te ver junto a mim. Vem viver a paz sem fim. Vem caminhar ao lado meu. E assim, e assim. Vou marcar. Mas você fala segurando, não pode segurar muito versão. Eu vou escapar que eu tenho que trabalhar, rapaz. Não, mas deixa eu trabalhar. Senão não vou te buscar. Só tem que ficar na amizade. Fica firme na amizade. Segue a Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente salva aquele que crer nele e se arrepende dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não vai salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente vai salvar aqueles que crerem no seu nome e se arrependerem dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus hoje mesmo, arrependa-se dos seus pecados, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Outra minha canção, outra razão eu não tenho para cantar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente vai salvar aqueles que crerem nele e se arrependerem dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus hoje mesmo, arrependa-se dos seus pecados, confia nele e o mais ele fará. Por quê? Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estás nos céus,
Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente vai salvar aqueles que crerem nele e se arrependerem dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, aceite a Jesus hoje mesmo, arrependa-se dos seus pecados, confia nele e o mais ele fará. Por quê? Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente salva aqueles que crerem nele e se arrependerem dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus hoje mesmo, arrependa-se dos seus pecados, confia nele e o mais ele fará. Por quê? Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, nem pela força
e nem pela violência. Jesus somente vai salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Confia nele e o mais ele fará. Por quê? Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Deixe o céu descer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente salva aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no seu nome. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje. Arrependa-se dos seus pecados agora mesmo. Confia nele e o mais ele fará. Por quê? Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente salva aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus hoje mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Totalmente teu. Pra sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, E o poder santificado seja o teu nome. e a glória Venha o teu reino. para sempre. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente salva aquele que crer nele e se arrepende dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente vai salvar aqueles que crerem nele e se arrependerem dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Para ele teu coração, vem assim como estás para adorar. Pai nosso que estás nos céus, Assim como estás, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente salva aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz:
Entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus hoje mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente salva aqueles que crerem no seu nome e se arrependerem dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus hoje mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Confia nele e o mais ele fará. Por quê? Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente vai salvar aqueles que crerem no seu nome e se arrependerem dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus hoje mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente vai salvar aqueles que crerem no seu nome e se arrependerem dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente salva aquele que crer nele e se arrepende dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus hoje mesmo. Volte para os braços do Pai. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo, porque Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente irá salvar aquele que crer nele e se arrepender dos seus pecados.
É por isso que está escrito na Bíblia: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus hoje mesmo, arrependa-se dos seus pecados, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder, para todo sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo, porque Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente vai salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. É por isso que a Bíblia está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele e o mais ele fará, porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teologia pra explicar, porque Deus amou o mundo de tal maneira pra disfarçar, que deu o seu único Filho, pode para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. me guardar. E Deus enviou seu Filho ao mundo, pequeno e não para que condenasse o mundo, sua atenção mas para que o mundo fosse salvo por ele. no silêncio Jesus salva, responde. mas Jesus não vai salvar todo mundo, porque Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente salva aquele que crer no seu nome e se arrepende dos seus pecados. É por isso que na Bíblia está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Explica, Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nada
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Toda ciência, Jesus salva, sabedoria, mas Jesus não vai salvar todo mundo, porque Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus apenas salva aquele que crê no seu nome e se arrepende dos seus pecados. É por isso que na Bíblia está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, confia nele e o mais ele fará, porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. explica Deus.